Por milhares de anos, olhamos para os céus noturnos e acreditamos que a matéria iluminada fosse tudo o que compunha o universo. Os cientistas agora sabem que não é o que brilha na luz, e sim o que se esconde no escuro que guarda os verdadeiros segredos de nosso firmamento. Há uma matéria escura misteriosa que une as estrelas e galáxias, e partículas estranhas como WIMPs, áxions e machos podem ser as responsáveis. E há uma energia escura e repulsiva que cria espaço no universo, mas afasta mais as galáxias na direção de um destino desolador. Combinadas, matéria e energia escuras compõem 96% do universo. Descobrir seus segredos é como acertar um tiro em 1 milhão. Se forem desvendados, o destino do universo poderá ser revelado. Ele desabará e queimará em uma horrível colisão de forças gravitacionais? Ou a energia escura irá destruir o universo? Apostei que o universo morrerá congelado. Entender essas duas quantidades, matéria e energia escuras, é fundamental para entender o universo. Esta é uma viagem ao lado escuro do universo. É a caça à matéria escura e à energia escura. O universo, matéria escura, energia escura. A matéria escura é diferente de tudo o que já encontramos na Terra. Bilhões dessas partículas estranhas passam por tudo que encontram a cada segundo. São tão maciças em peso que têm o poder de influenciar as galáxias, sua formação e a velocidade de sua rotação. A presença invisível da matéria escura está em toda parte, ou assim parece. A ciência não provou diretamente a existência das partículas de matéria escura. Há várias suspeitas, mas nenhuma resposta. Não é fácil observar algo que não se consegue ver. Não emite e não absorve luz, não interage com a luz. Além de não brilhar, não se pode vê-la facilmente no escuro. Mas a evidência está lá. Os cientistas sabem disso. Qualquer livro sobre o planeta Terra diz que o universo é feito de átomos e partículas subatômicas. Bem, todos esses livros estão errados. Para provar isso, eles irão para o subterrâneo. Quando ouvem falar de matéria escura e invisível, eles dizem, balela, mostrem provas de que a matéria escura existe. Sudan, em Minnesota, fica a 320 quilômetros das luzes de qualquer metrópole. Um lugar perfeito para caçar a matéria escura por razões pouco óbvias. Seria de esperar que procurássemos a matéria escura nos céus, afinal é de lá que ela vem. Mas vamos pôr os capacetes e descer até esta mina. A 740 metros de profundidade fica o Laboratório Nacional de Sudan, em uma mina de ferro abandonada e transformada em um local de pesquisa. Este é apenas um dos vários laboratórios do mundo que desceram ao subsolo para proteger os experimentos dos raios cósmicos. Todos se apressam para detectar a matéria escura, uma partícula invisível que só foi observada indiretamente e nunca captada. Nós trabalhamos nisso há uma década e ainda não vimos uma partícula de matéria escura. A caça à matéria escura começou há quase um século. Os astrônomos finalmente tinham as ferramentas para ver as profundezas dos céus e as perguntas começaram. Só em 1920, a tecnologia se desenvolveu bastante para analisarmos os caminhos embaçados notados em telescópios com menor resolução e descobrir o que eram. Então, Edwin Hubble chocou o mundo, declarando que o universo era maior que a Via Láctea. Percebemos que alguns desses caminhos fora de foco eram galáxias separadas, como a nossa Via Láctea.
Enquanto os astrônomos descobriam novas galáxias, o professor Fritz Zwick, da Caltech, olhou para o aglomerado vizinho de galáxias Coma e observou algo estranho. Quando ele mediu o movimento no aglomerado de galáxias Coma, estimou quanta massa haveria nesse aglomerado. E comparou a quantidade de massa que se via olhando para as galáxias. Algo estava errado. As galáxias se moviam muito rápido no aglomerado para a quantidade de matéria iluminada que ele via. Por seus cálculos, deveria haver 160 vezes mais massa iluminada para justificar as velocidades aleatórias de galáxias no aglomerado. Algo mais afetava o movimento, mas o que seria? Ele analisou os movimentos e concluiu que o aglomerado não poderia ser estável, a menos que houvesse muita matéria escura presente. Em 1933, ele foi um dos primeiros a entender o significado da presença da matéria escura, que chamou de matéria faltante. Matéria escura. Uma massa invisível com atração gravitacional que podia afetar a velocidade de galáxias inteiras de um aglomerado. Um pensamento revolucionário? Sim, mas a descoberta foi praticamente ignorada. Acho que as pessoas levaram Zwick a sério, mas não tiraram conclusões precipitadas. Nessa época, o universo começava a ser explorado. Só na década de 20 percebemos haver outras galáxias além da nossa, mas não sabíamos se eram galáxias, estrelas, gás ou poeira que não conseguíamos ver, ou se eram mesmo diferentes. As observações de Zwick se basearam na medida da massa de estrelas e galáxias. Mas como se pesam coisas no espaço? Não se pode pôr o Sol em uma balança, é meio difícil, mas pode-se medir a velocidade de translação dos planetas em torno do Sol. Quanto mais matéria houver no Sol, mais rápido os planetas se moverão para manter suas órbitas. Newton e Einstein disseram que quanto mais massa ou matéria há em um objeto, mais atração gravitacional ele terá. E quanto mais longe um objeto estiver do centro, mais lenta será sua órbita, pois a atração gravitacional será mais fraca. Segundo a teoria da relatividade de Einstein, e mesmo segundo a gravidade newtoniana, todas as galáxias se atraem entre si. É como a influência do Sol em nosso sistema solar. A massa do Sol puxa Mercúrio mais rápido que Plutão, porque Mercúrio está mais perto do Sol. Em uma galáxia, também espera-se que quanto mais afastadas as coisas, mais devagar elas se movam para manter suas órbitas. Mas Zwick não observou isso. Nem uma jovem cientista chamada Vera Rubin, 50 anos depois. Ela observou as curvas rotacionais de galáxias semelhantes à Via Láctea e suas observações pareceram estranhas, como as de Zwick. Vera Rubin observou que quanto mais longe se ia, a velocidade do gás e da poeira em órbita permanecia constante. O que Rubin observou era como se uma cidade fosse uma galáxia e cada carro na estrada fosse um planeta ou uma estrela. Apesar da quantidade de trânsito, cada carro viajava em torno da cidade à mesma velocidade. Essa mesma velocidade consistente de rotação, apesar da quantidade de matéria ou trânsito, foi exatamente o que Rubin observou. A parte externa da galáxia girava tão rapidamente que devia haver muito mais massa, senão ela se desfaria. O único modo de resolver o paradoxo de galáxias que giram 10 vezes mais rápido é supor que existe um halo de matéria invisível cercando a galáxia, mantendo-a íntegra. A matéria escura estava presente nas galáxias e tinha massa suficiente para manter a velocidade de rotação constante. Imagine que eu seja a matéria escura. Esta bola é uma estrela me orbitando, pois a minha gravidade a mantém no lugar. Mesmo que você não me visse, saberia que há algo aqui, senão a estrela iria embora em linha reta. Deve haver algo causando essa gravidade. Assim sabemos que deve existir a matéria escura. Rubin estimou que havia 10 vezes mais matéria escura que a matéria comum iluminada. Desde então,
Analisamos centenas de galáxias, todas têm o mesmo padrão. Todas giram rápido demais para existir. E precisam de matéria escura para se manter íntegras. Desta vez, a ciência prestou atenção e começou a imaginar o que seria a matéria escura. Como se acha algo que é invisível no espaço? Seria preciso ver onde a matéria escura se escondia no universo. Mesmo que não a vissem, os cientistas sabiam que a matéria escura se manifestaria desviando a luz que passasse por ela. Isso se chama lente gravitacional. É um foco de luz virtual que expõe qualquer coisa invisível no universo. O que ela faz é o que toda matéria faz. Ela pode desviar o raio de luz. A luz pode ser desviada de seu caminho pela matéria escura. Mostrando o caminho desviado da luz, a lente gravitacional acusava a matéria escura concentrada nos halos das galáxias. A lente gravitacional provou ser infalível e a presença da matéria escura foi repentinamente revelada. A técnica da lente gravitacional é a mais precisa. Nós podemos localizar não só quanta matéria escura existe, mas também a distribuição nos céus. Isso porque podemos medir a distorção da luz que passa pela matéria escura. Como você sabe que seus óculos estão aí? Porque desviam a luz. Do mesmo modo, olhando fotos do telescópio espacial Hubble e vendo a distorção da luz ao passar pelas galáxias, temos mapas da matéria escura. Quase toda a massa da galáxia é escura. A matéria comum se acumula no campo gravitacional da matéria escura. Mas quando a matéria escura entrou em cena, os cientistas indagaram se seria uma nova partícula ou apenas matéria comum invisível. Quando descobriram a matéria escura, todos quiseram saber o que era. Claro, a primeira resposta é que seria aquilo de que somos feitos, mas não brilha. Os cientistas começaram a investigar os objetos do universo que não emitiam luz. Os buracos negros foram considerados. Eles não emitem luz, atraem matéria e são detectados por lentes gravitacionais. Poderia ter a forma de buracos negros ou de machos, ou objetos compactos de grande massa do halo, que são basicamente estrelas pequenas que não emitem muita luz. Os machos se escondem no halo da Via Láctea e são detectados por lentes gravitacionais, mas não havia o bastante para justificar a quantidade de matéria escura necessária. Estrelas falidas como anãs marrons também eram suspeitas. Têm massa suficiente para compor a presença de matéria escura. Seja o que for a matéria escura, ela é muito maior que a matéria comum de estrelas e planetas, 10 vezes maior. Tudo o que se consegue construir com átomos, prótons e nêutrons comuns não é o bastante para justificar o total de matéria que se vê em galáxias e aglomerados. Os cientistas continuaram a apresentar novos suspeitos à medida que seguiam buscando a matéria escura. Partículas exóticas descobertas anteriormente, como o neutrino, foram reconsideradas. Como a matéria escura, os neutrinos passam pela Terra milhões de partículas a cada vez, mas são muito leves para justificar o efeito da matéria escura sobre a gravidade. E os cientistas podem recriar os neutrinos em aceleradores de partículas. Eles também vêm do Sol. Os axions são outro candidato à matéria escura. Foram inventados para explicar uma falha na teoria da física de partículas. Seriam extremamente leves e a busca por eles é totalmente diferente do que estamos fazendo. Porque eles também seriam numerosos, podendo talvez ser a matéria escura. Os axions são muito leves. Acredita-se que tenham sido criados no momento do Big Bang, assim como a matéria escura. Mas a teoria sugere que possam mudar para prótons, enquanto a matéria escura é estável. Após exaurir todos os suspeitos comuns, muitos cientistas acreditam que a matéria escura seja uma partícula nova e exótica, diferente de tudo na Terra, e que bilhões delas passam através de nós a cada segundo. O universo, matéria escura, energia escura.
Até a descoberta da matéria escura, os cientistas acreditavam que o universo era feito apenas de prótons, nêutrons e elétrons que compõem tudo que existe na Terra. Sabemos que ela tem massa. Restou alguma coisa que ainda não detectamos. Mas, para ser um candidato perfeito à matéria escura, é preciso ter certas propriedades físicas e nenhum dos suspeitos comuns se adequava. Sabemos que a matéria escura é uma substância ponderável, que não se move muito rápido e que não podemos vê-la. Partículas de matéria escura não viajam à velocidade da luz, não interagem com você, comigo ou com qualquer coisa. Exatamente por isso é tão difícil rastrear essas partículas. Não interagem com matéria comum, exceto pela gravidade. Se eu tivesse matéria escura na mão, ela teria peso, mas ela se dissolveria através de meus dedos. Não há candidatos para a matéria escura fria no modelo padrão da física de partículas. Como um homem invisível atravessando paredes, a matéria escura passa pela Terra bilhões de partículas por vez, nunca colidindo com a matéria comum. A ideia mais aceita é que a matéria escura é o chamado WIMP. WIMPs são partículas de grande massa e interação fraca. Não foram detectadas, mas suas características combinam perfeitamente com a da matéria escura. No laboratório Sudan, a equipe do Fermilab desceu abaixo do solo, enfrentando milhares de morcegos para tentar capturar uma partícula WIMP. Esta é a busca criogênica por matéria escura, cuja sigla é CDMS. Esta era uma mina de ferro até ser fechada em 1962. Estamos a 800 metros do solo. O Fermilab projetou uma máquina que, a temperaturas abaixo de zero, pode detectar partículas de matéria que passam por ela. Seu sensor é feito de germânio, um metal denso e cheio de átomos. Este é um bloco de germânio puro. Tem na superfície um padrão de pequenos termômetros, basicamente, que podem detectar partículas que passam por este bloco de germânio do tamanho de um puck de hóquei. A matéria escura corre através de nós agora sem fazer coisa alguma. De vez em quando, a matéria escura bate no núcleo de um átomo e é esse sinal que nós esperamos ver. Para registrar um golpe nítido da matéria escura, o Fermilab precisa filtrar o lixo do espaço. Chegariam tantas partículas de uma vez que isso seria como achar uma agulha em um palheiro. O experimento do Fermilab capta toda a matéria que passa por este detector. Quanto menos lixo no ar, mais fácil seria detectar uma partícula de matéria escura. Como a matéria escura não interage facilmente com prótons e elétrons normais, o Fermilab congelou os discos de germânio a temperaturas de quase zero absoluto. Se a partícula de matéria escura bater no núcleo, ela mudará levemente a temperatura do cristal. Procuramos essa mudança mínima de temperatura no cristal para sinalizar que a matéria escura passou por ali. 16 discos de germânio ficam em uma câmara em uma sala limpa. Estamos prontos para entrar na sala experimental. É uma sala de limpeza classe 10.000. Estamos vestidos assim para não carregar poeira. Isso causaria ruído no experimento, então vamos entrar. Nós temos cintilômetros aqui que captam qualquer partícula de raios cósmicos que chegar aqui embaixo. Aqui está o que mantém o experimento frio, pouco acima do zero absoluto. É um refrigerador a diluição. Aí dentro estão os detectores de germânio e silício. Estamos esperando que um WIMP, uma partícula de matéria escura, chegue a esta profundidade e bata em um dos cristais enterrados bem aí dentro. O Fermilab visita a mina há quase 2 anos, tentando capturar a matéria escura. Isso é muito mais difícil do que parece. Apesar de bilhões de partículas passarem pela Terra a cada vez, há uma chance em 1 milhão de que a matéria escura interaja com a matéria comum. Conseguir que uma partícula de matéria escura colida com um átomo de germânio é como um arqueiro tentando acertar o alvo a 1,5 km de distância.
As luzes verdes indicam partículas passando pelos detectores de silício e germânio que vimos lá embaixo. Devem ser quase todas partículas de fundo, talvez em algum lugar esconda-se um WIMP. Mas só saberemos ao analisar os dados. Caçar matéria escura é monótono. Todo dia, a equipe do Fermilab se reporta ao subterrâneo, analisa dados e aperfeiçoa o jogo de ping-pong enquanto espera pelo sinal que prove a existência de matéria escura. Apesar de todo o esforço e da espera, a matéria escura não foi detectada pelo Fermilab ou por qualquer pessoa. Infelizmente, zero. Não vimos nenhuma partícula dela até agora. Um dia desses, poderemos anunciar que os físicos capturaram a matéria escura em uma garrafa. Temos uma hipótese que parece explicar o universo em que vivemos, mas ainda não detectamos a matéria escura e fria. Achar a matéria escura, além de provar sua existência, também responderá outras grandes dúvidas sobre o espaço. Detectar a matéria escura nos dará uma visão do que houve 10 milionésimos de segundo após o Big Bang. Se os cientistas descobrirem o que é a matéria escura, também poderão descobrir como o universo se comportava no início de sua vida. A matéria escura não é só uma quantidade misteriosa no universo, também é fundamental para sabermos por que estamos aqui. Seria difícil formar as galáxias, o sistema solar e a vida na Terra. Não se pode contar a história da matéria e da energia escuras sem voltar ao início dos tempos, ao momento do Big Bang, quando o espaço não existia. Não há centro a apontar. Essa é a analogia com o Big Bang. Não há direção no céu de onde as galáxias se expandam. Do momento em que nada existia até uma explosão violenta, criou-se o espaço e o universo começou a crescer de uma semente. Partículas se formaram em uma fusão nuclear de gás e energia. A matéria comum reagia com a matéria comum. O universo primordial era um reator nuclear no primeiro minuto de vida. 380 mil anos depois, as partículas começaram a se aglomerar, criando as sementes das quais as estrelas e galáxias se formariam. Pedaços maiores se tornaram maiores ainda. A gravidade foi ganhando força e unindo os objetos. O que os cientistas sabem agora é que, no momento do Big Bang, a matéria escura foi criada e desempenhou um papel crucial, ajudando a matéria comum a se aglomerar para formar estrelas e planetas. Como vigas mestras em uma construção, as partículas lentas da matéria escura agiram como a estrutura sobre a qual a matéria comum poderia se prender. Acreditamos que, por ser fria e não interagir muito, a matéria escura foi unida pela gravidade lentamente com o tempo, formando as sementes para a matéria normal se aglutinar em galáxias. É como uma teia cósmica, uma teia de aranha com fios de matéria escura, que se intersectam como o padrão de um andaime. Nesse sentido, a matéria escura é a estrutura. Ela provê a armação das galáxias brilhantes que vemos com facilidade. São como as luzes da árvore de Natal. Não são a árvore em si. São coisas visíveis de muito longe. Mas, na realidade, a galáxia é um grande halo do qual quase nada se vê. Vê-se a parte brilhante, estrelas e planetas que se acumularam no centro de um halo maior que é mais matéria escura. Os cientistas se perguntam há muito tempo por que as galáxias se formaram em padrões aparentemente aleatórios no espaço. Agora, eles sabem que foi devido à força gravitacional da matéria escura. O universo não é nada uniforme. Tem vazios e aglomerados. Parece ter regiões em forma de bolha. Agora acreditamos que é devido à matéria escura.
No ano passado, os astrônomos levaram suas teorias um passo adiante e criaram um mapa tridimensional detalhado da matéria escura no universo usando as lentes gravitacionais. Einstein disse que a gravidade afeta todas as coisas, assim como é causada por todas as coisas. E uma das coisas afetadas pela gravidade é a própria luz. Pois quando a luz passa pela matéria escura, ela é desviada, assim como se desvia quando passa por vidro. A luz não diferencia entre matéria comum e escura. Os dois tipos de matéria desviam a luz quando ela passa pelas galáxias. Como se traçassem um caminho em um mapa, os astrônomos rastrearam milhares de fontes de luz que passaram por matéria escura. Isso deu à ciência a imagem mais precisa de onde a matéria escura se esconde no espaço. Podemos comparar o mapa da matéria escura com a posição das galáxias e descobrimos que a matéria escura age como um esqueleto. Ela é a espinha dorsal sobre a qual o material visível se acumula. Mapeando o universo, os astrônomos podem voltar no tempo e estimar quanta matéria foi criada no Big Bang. Se soubermos o número de agrupamentos que o universo tem agora, quando tinha a metade do tamanho atual e quando tinha a metade disso, poderemos inferir a quantidade total de matéria do universo. Será possível confirmar nossas crenças quanto ao total de matéria escura. Estima-se que a matéria escura componha 23% do universo, enquanto a matéria comum comporia apenas 4%. É preciso muita matéria escura para justificar a gravidade total dos aglomerados e galáxias. Mas o que compõe os outros 73% do universo? Os cientistas ficaram surpresos ao descobrir uma nova e misteriosa energia escura dominando o espaço. E sua energia repulsiva está afastando as galáxias. O universo, matéria escura, energia escura. A ciência sempre supôs que, apesar de o universo continuar a crescer em tamanho, no final, ele diminuiria sua expansão ou talvez até desabasse sobre si mesmo. A gravidade superaria qualquer impulso que ele tivesse. Mas, ao medir a história da expansão do universo, os cientistas ficaram surpresos ao perceber que o universo não estava desacelerando. Ele estava ganhando velocidade, e um destino sombrio aguardava qualquer ser vivente. O universo se desintegrará. As temperaturas serão tão frias que qualquer vida inteligente morrerá congelada. Desde o momento em que o Big Bang criou o universo, o espaço está se expandindo sem parar, carregando as galáxias a tiracolo. O espaço entre as galáxias está se expandindo. Mas as galáxias não estão se expandindo, a Terra não está se expandindo, o Sistema Solar também não. Edwin Hubble descobriu que as galáxias se afastavam da Via Láctea em 1929, ao perceber que as galáxias mais distantes se moviam mais rápido que as mais próximas de nós. Ele entendeu que poderia medir suas velocidades, medindo seu comprimento de onda através de um prisma. Isso se chama desvio para o vermelho e ainda é usado para medir distâncias no espaço. Ele descobriu que, na verdade, quanto maior a distância da galáxia agora, maior a velocidade com que se afasta de nós, ou seja, maior o desvio para o vermelho. Há alguns anos, os astrônomos usaram o desvio para o vermelho para medir a história da expansão do universo. Mas como medir toda a história da expansão do universo? Como voltar 12 bilhões de anos no tempo? Nós podemos voltar no tempo e diretamente observar o passado, assim como acontece com o geólogo que vê camadas no Grand Canyon e vai descendo de camada a camada, voltando na história. Se virmos galáxias cada vez mais distantes, estaremos olhando para elas como eram em épocas cada vez mais remotas no passado. Para medir a história da expansão, os cientistas usaram supernovas do tipo 1A como vela padrão.
Um exemplo de vela padrão seria uma lâmpada de 100 watts. Pode haver várias delas em sua sala, a diferentes distâncias de você. As mais distantes parecerão mais fracas e as mais próximas parecerão mais brilhantes. Supernovas do tipo 1A têm brilho sempre consistente, não importa onde apareçam no espaço. A supernova é a explosão colossal de uma estrela no fim da vida. Ela faz simplesmente BAM! Isso ocorre quando uma estrela agonizante conhecida como anã branca passa por uma catástrofe nuclear e literalmente explode em fragmentos. Achamos supernovas do tipo 1A em galáxias distantes e parecem muito fracas se comparadas a supernovas do tipo 1A de galáxias próximas, cujas distâncias foram medidas usando variáveis cefeidas ou outras técnicas. Usando supernovas do tipo 1A, duas equipes se propuseram a medir a desaceleração no universo na década de 90. Mas, para captar as supernovas quando elas acontecem, os astrônomos tiveram de pôr o universo sob vigilância. Pode-se talvez comparar isso à vigilância de um cassino. As câmeras estão ligadas o tempo todo. Na maior parte do tempo, elas não acham nada interessante. Mas às vezes acham o que estão procurando. É preciso ver várias galáxias. Então pegamos grandes telescópios com câmeras de grande campo de visão com a extensão de uma lua cheia. Tiramos várias fotos do espaço com essas câmeras. Cada foto dessas contém dezenas de milhares de galáxias. Comparando o brilho aparente de supernovas 1A distantes com supernovas 1A de galáxias próximas, podemos calcular a distância das galáxias longínquas e quanto tempo estamos retrocedendo na história universal. Após as duas equipes estudarem o resultado de 60 supernovas do tipo 1A, os cientistas ficaram chocados. O universo não estava desacelerando. A expansão está aumentando. Esperávamos que a expansão diminuísse com o tempo, porque afinal as galáxias puxariam umas às outras. Estávamos certos de que iríamos medir a taxa de desaceleração do universo e achamos uma resposta negativa. O universo não está se desacelerando, está se acelerando. Era um grande mistério. Isso é mesmo muito estranho. Sabe, esperávamos medir a desaceleração. Em vez disso, o universo se expande cada vez mais rápido. É o sinal errado, certo? Receamos ter errado totalmente a resposta. Revisamos as medidas, conferimos a análise. Várias pessoas das duas equipes fizeram medidas e análises independentes. E continuamos tendo o mesmo resultado. Um dos maiores choques no mundo da cosmologia nos últimos anos foi perceber que o universo está se acelerando. A força repulsiva que move o universo foi chamada de energia escura. Uma energia invisível, totalmente inesperada e incompreendida. Isso sugere que, nas maiores distâncias no universo, há um efeito repulsivo que domina a gravidade. A energia escura criaria espaço, levando as galáxias com ela. Essa energia que parece preencher o universo e acelerar a expansão do universo cada vez mais com o tempo, agora é conhecida como energia escura. Aqui jogo a maçã, ela desacelera na energia escura. Ela acelera para longe de mim. Eu jogo a maçã e ela se afasta cada vez mais rápido com o tempo. Como a maçã que viaja para sempre no espaço, as galáxias são carregadas para longe à medida que mais espaço é criado. Tente imaginar uma sala de aula repleta de cadeiras que se afastam lentamente entre si dentro da sala.
Porque todas as cadeiras estão sendo levadas, como no universo em expansão. Não importa em que cadeira você se sente, perceberá que todas se afastam de você. As cadeiras não estão se expandindo, na verdade elas têm o mesmo tamanho. O que acontece é que a sala está ficando maior, o espaço entre as cadeiras está sendo esticado. Mais espaço está sendo criado entre as galáxias. As galáxias individuais permanecem com tamanho constante, enquanto todo o espaço se torna cada vez maior. A energia escura é muito diferente da matéria escura. Ela não se aglomera como as galáxias em grupos ou como as estrelas se aglomeram em galáxias. Ela parece ser muito uniforme. Achamos a mesma aceleração em qualquer direção que olhamos. Ela deve ser uniforme, apesar de alguns acreditarem que há uma estrutura em sua distribuição e influência. A energia escura é a energia do vácuo, a energia do nada. Mesmo o nada tem energia e está afastando as galáxias, criando o universo em expansão. Parece que a energia escura e a matéria escura estão em guerra desde o início dos tempos. A ciência crê que a energia escura tenha sido criada com a matéria escura no instante do Big Bang. Ela sempre existiu no universo, mas a força gravitacional da matéria escura a manteve sob controle, diminuindo a expansão do espaço durante os primeiros 9 bilhões de anos. E isso mudou há 5 bilhões de anos, quando o universo cresceu o bastante para que a matéria escura se dispersasse pelo universo e sua atração não afetasse a energia escura. Como resultado, o universo começou a se expandir aceleradamente. A energia escura é uma condição constante. Deve ter sido insignificante quando o universo era quente e denso. No início, assim não importava se a energia escura existia ou não. Ela existia, mas não desempenhava papel algum. Quando o universo esfriou, ficou menos denso e maior. A gravidade perdeu importância e a energia escura assumiu o controle. É uma propriedade do espaço que não entendemos bem. Os astrônomos entendem que quando o universo se expandiu, a energia escura venceu a luta contra a matéria escura e começou sua aceleração há 5 bilhões de anos. Em certo momento, há 5 bilhões de anos, a energia escura começou a dominar a matéria atrativa do universo, analisando a força em relação ao tempo. A atração gravitacional declina com o tempo e a repulsão aumenta com o tempo. E há 5 bilhões de anos, as linhas se cruzaram e foi quando o universo começou a acelerar sua expansão. É fundamental entender a energia escura. Ela diz para onde o universo irá e qual será o seu destino. Ela se expandirá para sempre, ficará frio e escuro? Ou existe um final à vista? A energia escura agora move a expansão do universo e não parece parar. O efeito repulsivo da energia escura aumentou, pois quanto mais espaço há entre as galáxias, maior o efeito cumulativo da energia escura, o efeito repulsivo. As galáxias individuais parecem destinadas a uma existência solitária. Então, este parece ser o fim de tudo. Surpreendentemente, a teoria da energia escura foi proposta e descartada há muito tempo por uma das maiores mentes da física. Ele a chamou de seu maior erro. O físico era Albert Einstein e pode ter chegado perto da maior descoberta do século XXI, 80 anos antes de alguém sequer imaginá-la. A ciência agora entende que a energia escura cria e expande o espaço. Mas, no início do século XX, os astrônomos acreditavam que o universo era do tamanho da Via Láctea e nunca cresceria. Einstein acabara de formular a teoria da relatividade e decidira testá-la no universo estático. Por mais que tentasse, Einstein não conseguia equilibrar a equação em um universo estático. Seus cálculos mostravam um universo que deveria se expandir ou se contrair. Ele percebeu que se houvesse um universo plano,
Com a matéria distribuída uniformemente, sua teoria conseguiria prever que ele estaria se expandindo ou se contraindo. Einstein propôs uma energia de vácuo repulsiva que manteria o universo em equilíbrio com a gravidade atrativa. Ele a chamou de constante cosmológica, uma energia constante que equilibraria o universo. Ele apresentou a constante cosmológica, ou energia escura, que manteria o universo estático. Quando Hubble anunciou que o espaço se expandia, a constante cosmológica de Einstein de repente pareceu irrelevante e ele a considerou seu maior erro. Acontece que energia escura, conceito que ele descartou nos anos 20, é, na verdade, a força dominante que expande o universo totalmente. O chamado erro de Einstein irá determinar se o universo acabará em fogo ou gelo. A aposta é que o universo acabará em gelo. Tentando pesquisar o comportamento do universo, Einstein previu erroneamente a energia escura e qual é a composição total do universo. A quantidade total de matéria comum e escura não é suficiente para justificar a curvatura que observamos no espaço. Como ao olhar para o horizonte na Terra, o universo é tão grande que a curvatura do espaço parece não existir. Adicione matéria comum, matéria escura e energia escura. Isso prevê a curvatura do espaço e esta previsão é exata. É a resposta certa. Dados de satélite agora revelam que 73% do conteúdo do universo inteiro é energia escura. A energia escura, que foi considerada o erro de Einstein, agora é a força dominante no universo. Seus erros são nossas maiores descobertas. Os cientistas começam a compreender o efeito que a energia escura terá no destino do universo. Nosso ideal é conseguir medir como a energia escura se comporta conforme o universo envelhece. Finalmente, quando a energia escura dominar totalmente a matéria escura, o universo entrará no estágio conhecido como expansão exponencial. Para cada unidade de tempo, ele dobrará de tamanho. A menos que a energia escura mude de sinal um dia e se torne gravitacionalmente atrativa. O destino do universo é se expandir indefinidamente, cada vez mais rapidamente. Se a energia do vácuo move a aceleração do universo, não entendemos por que tem tal quantidade. É um dos maiores enigmas da física teórica hoje em dia. Daqui a trilhões de anos, este será um lugar solitário. Olharemos para o firmamento e ele estará praticamente escuro. Os oceanos congelarão e parece que será o fim de toda a vida inteligente. Parece que a energia escura e as leis da física são garantia de morte para toda a vida inteligente no universo. Ao descobrir a matéria e a energia escuras, a ciência chegou mais perto de definir a teoria de tudo, uma equação que definirá todo o funcionamento do universo. Quando tivermos a teoria de tudo, responderemos algumas das maiores perguntas desde que o homem e a mulher olharam para o céu pela primeira vez. Poderá ser a conquista final de 2000 anos de investigação das leis da natureza desde que os gregos perguntaram de que as coisas são feitas. Por enquanto, a matéria e a energia escuras continuam sendo as maiores questões cosmológicas do século XXI. É realmente frustrante, quero dizer, é humilhante ver que tudo que sabemos sobre a física se restringe à matéria normal e ainda existem a matéria e a energia escuras, sobre as quais entendemos muito pouco. É o início de uma nova era e dos mistérios do lado escuro do universo. É o velho oeste da astrofísica de partículas, como chamamos este campo. É uma propriedade do espaço que ainda não entendemos totalmente.